Excelentíssimo senador presidente Exalci Lucas, a quem eu cumprimento os demais senadores, os demais presentes aqui. A doutora Letícia facilitou muito o meu trabalho. Eu vou tentar ser bastante pontual e objetivo, a despeito da gravidade do assunto. Existe uma distorção muito grave que precisa ser muito bem avaliada, porque nós estamos falando da sobrevivência de um sistema que sustenta só na saúde suplementar mais de 1/3 dos usuários de saúde no país. Aqui, pela OCB, senhor presidente, eu estou representando o sistema Unimed, o sistema Uniodonto e as demais operadoras que não estão incluídas nesse modelo. Mas basta destacar, isso será apresentado no material que será encaminhado a vossas excelências, que nós estamos falando muito orgulhosamente dos 2 maiores sistemas cooperativistas do mundo. O maior sistema cooperativista de saúde do mundo é o sistema Unimed, o maior sistema cooperativista odontológico do mundo é o sistema Uniodonto. Então, a sobrevivência desse modelo enquanto operadora que está sendo discutida aqui agora no bojo da reforma. Nossa proposta não é discutir a viabilidade, a essencialidade, a necessidade da reforma tributária, mas se criou uma distorção muito grave dentro desse modelo. Pior do que ter um aumento de tributo é ter um aumento desigual na cadeia do tributo para players diferentes. E é isso que a gente busca evitar, porque aqui houve de forma muito clara um aumento totalmente desproporcional para as cooperativas em relação aos demais players do mercado. Aqui é o texto constitucional e pelo curtíssimo espaço de tempo eu não vou me ater muito sobre ele, mas basta dizer que o artigo 156A escrito pela emenda constitucional 132, talvez seja o texto constitucional mais moderno do mundo em relação ao cooperativismo, garantindo a competitividade das cooperativas. Tá? A cooperativa não quer favor, não quer benefício, ela quer garantir a sua competitividade no ambiente econômico no qual ela atua. E aqui veio o projeto de lei 68 de 2004, quando ele trata das sociedades cooperativas. A grande realidade, senhor senador, senhor presidente, é que no modelo cooperativo, quando se fala da não incidência sobre o ato cooperativo, é simplesmente para evitar uma bitributação. Quando um médico cooperado atende através de uma Unimed, a Unimed não está comprando o serviço do médico cooperado, ela está captando o serviço para o médico cooperado no mercado, ele atende esse serviço no mercado, o mercado paga para ele por intermédio da Unimed e tributa-se nele. O que não pode acontecer é tributar na Unimed e tributar nele também. A mesma coisa um produtor de café. Eu encaminho meu café para uma cooperativa, eu não estou vendendo meu café para a cooperativa. A cooperativa pega meu café e aliena e me repassa o produto dessa alienação. Eu pago o tributo, não a cooperativa, porque ela não é produtora de café. Então é constatar, e a Constituição Federal fez isso, que na questão do ato cooperativo há um deslocamento da incidência tributária. Por quê? Porque quem recebe a riqueza do ato é o cooperado, pessoa física. Mas o projeto de lei optou para evitar essa bitributação por um caminho diferente. Não que a gente critique isso, mas que se faça de forma ampla. Ele optou para evitar a bitributação, que eu não tribute no cooperado, mas tribute na cooperativa. Inverteu-se essa lógica. Esse é o 270. Então, dentro dessa lógica, que nós não estamos discutindo agora, nós vamos falar um pouco do sistema Unimed. O que é o sistema Unimed enquanto operadora de plano de saúde? É uma operadora que vende um serviço para o usuário e faz pagamento aos prestadores por conta e ordem do usuário, como determina a lei. Todo aquele grupo ali, ela paga por conta e ordem disso. Todas as despesas daquele grupo, ela está pagando pelo usuário, não é receita dela. A receita dela é aquela taxa de administração. E a cooperativa, dentro daquele grupo, faz o repasse de atendimento aos médicos cooperados. Ali é o ato cooperativo onde sofre a incidência em tese. Nesse caso, a doutora Letícia já me facilitou muito a exposição, ela mostrou a distorção que tem na base de cálculo. De uma maneira geral, aquela promessa de que a saúde do Brasil não vai ter um incremento de custo tributário não é tão efetiva dentro do projeto de lei. E aqui, senhor senador, basta dizer, se nós estamos falando de desoneração da cadeia da saúde, se não tivermos muito cuidado com as operadoras, tudo aquilo que está atrás das operadoras nessa cadeia, toda aquela desoneração é inócua. E a operadora, nesse modelo, que fique claro para todos os parlamentares, tem um tributo IVA cumulativo. Ela tem um tributo IVA que a gente apelidou de IVA pisão-cofinzão. É o modelo PIS e COFINS com alguns ajustes. Operadora de plano de saúde tem um IVA cumulativo, que fique claro, ela tem um crédito bastante insignificante só sobre aquilo que ela retém de taxa de administração. A gente sabe que a taxa de administração das operadoras talvez seja menos de 10% do ingresso bruto. Então, ela só tem crédito sobre esse ingresso e esse ingresso serve para suportar basicamente custo de mão de obra. E mão de obra não dá crédito. Então, ela tem um crédito diminuto, passa para o seu adquirente um crédito diminuto e há uma distorção nesse adquirente também, porque plano de saúde está sendo considerado como bens de uso e consumo, isso é uma preocupação, e aí não é uma preocupação do sistema Unimed, é uma preocupação para a saúde nacional.
A imensa maioria dos beneficiários da saúde nacional estão acobertadas num plano coletivo. Quando eu considero um plano como bem de uso e consumo, o adquirente desse produto plano de saúde vai ter que pagar novo IVA. Novo IVA. Exceto se eu conceder esse plano para empregado e esse plano for acordado numa convenção coletiva de trabalho. Ou seja, eu emparelhei o debate sobre um direito constitucional sagrado de saúde à negociação sindical, senhor presidente. Eu tenho um desequilíbrio de forças no início da operação. O sindicato começa com um desequilíbrio diferente. E segundo, eu só posso fornecer a empregados. Pergunto, os demais trabalhadores não empregados não têm direito constitucional à saúde? E os familiares desses empregados não têm o direito constitucional à saúde? Volto a dizer, a imensa maioria, a massacrante maioria dos planos do país são planos coletivos empresariais. É isso que, então, senhor presidente, eu já até antecipei um pouco, é o artigo 39 que a gente pede alteração. Agora, no 229 é que a distorção é clássica e muito efetiva. O 229 diz que se uma operadora que for cooperativa optar pelo regime de cooperativa, é como se ela não fosse cooperativa, quando na verdade ela é. Ou seja, para eu evitar a bitributação, de eu não ter que tributar na cooperativa e no cooperado, eu tenho que estar no modelo cooperativo. Eu estou no modelo cooperativo, eu ganho um brinde. Eu ganho um pedágio. Qual que é esse pedágio? Eu diminuo em 50% as deduções que eu teria direito. Isso eu ouso afirmar, que torna totalmente não competitiva o sistema Unimed. E aí a doutora Letícia disse muito bem qual que seria o custo Unimed nessa operação. Ao passo que as operadoras comerciais ou uma Unimed que opte por não ser cooperativa pagariam, no exemplo que foi dado pela Unimed do Brasil, 22 milhões de reais de tributo, essa Unimed que opte pelo regime das cooperativas pagaria 44 milhões de tributo. Esse gráfico, senhor senador, ele é muito elucidativo. Ele mostra a cadeia, a incidência tributária na cadeia como um todo. E aí, quando eu falo de incidência tributária na cadeia, é bom deixar claro o seguinte: como cooperativa é uma entidade sem fins lucrativos que transfere riqueza, quem paga tributo é o cooperado. E aqui fica claro, a tributação no cooperado na cooperativa e a tributação na distribuição do lucro numa empresa, numa sociedade comercial. Mas para fazer o exemplo de forma mais clara, nós colocamos na conta a tributação do médico numa operadora comercial em PJ. Nós estamos falando da carga tributária de quase 100 milhões nas comerciais, nós estamos falando na carga tributária nas cooperativas que optem pelo regime cooperativo de 158 milhões e uma cooperativa não optante de 180 milhões, quando na verdade a emenda que foi apresentada, senhor senador, pede para pagar isso aqui, 136. 15 segundos. Nós não estamos pedindo para pagar os 98, estamos pedindo para pagar os 136. O material todo será encaminhado a vossas excelências. Isso aqui é a questão que eu já disse do plano de saúde como bem de uso e consumo, está lá o gráfico, 14 milhões de planos no país, médicos e odontológicos são individuais e 70 milhões são planos coletivos, sendo que 60 milhões são coletivos empresariais. Esse é o espectro de abrangência desse artigo 39 em função da saúde brasileira, que se espera que esse Senado tenha sensibilidade de ajustar do ponto de vista constitucional. Então, a grande reflexão, a reflexão final, como o tempo me permite, senhor senador, e ante a gravidade da questão, é que o sistema cooperativista está aqui não para pedir favor. O sistema cooperativista está aqui para que tenha garantido a sua sobrevivência. E aí, o ponto nodal disso é o artigo 39, que considera plano de saúde como bens de uso e consumo, vai sim impactar toda a saúde e que me permita a consideração de todos aqueles nobres colegas que falarão depois de mim. Não adianta, sob o ponto de vista do consumidor usuário, ter na cadeia deles todas desonerado o custo, se quando chegar numa operadora o custo for aumentado, porque eu vou incorporar esse custo e vou vender para o consumidor final com o custo majorado. Lembrando, senhor senador, que quase 81% das receitas dos hospitais privados no país vem de uma operadora de plano de saúde. Está aí a gravidade, o tamanho do problema. Em relação ao sistema Unimed, já indo para a conclusão, ao impedir que eu tenha uma dedução integral do repasse que eu faço, como todas as operadoras comerciais têm, eu tenho praticamente dobrado o meu custo tributário, me torno totalmente anticompetitivo, quando o texto constitucional exigiu exatamente o contrário. O texto constitucional, no novel artigo 156A, me garantiu competitividade. E nem precisava disso, porque o 174 fala que a lei vai apoiar e estimular o cooperativismo. Eu não sei qual que é o apoio e o estímulo dobrando a carga tributária dentro do modelo IVA.
e, portanto, abaixo estão as emendas propostas. As emendas propostas para alteração do 39, parágrafo 2º, inciso 4, que fala do plano de saúde como bem de uso e consumo, e as emendas propostas para alteração do parágrafo 3º do 229, que impede a dedução integral. Volto a dizer, todas as operadoras deduzem integralmente o seu custo assistencial. O sistema cooperativista que opera planos deduz 50%. Uma parte das emendas é para supressão do parágrafo 3º do artigo 229 e a outra parte das emendas é pela nova redação do parágrafo 3º, colocando que ao invés de 50%, a dedução será de 100%. Volto a dizer, o que na prática aconteceu com esse projeto de lei, no que tange aos 50%, foi uma assimetria concorrencial em face do modelo societário. E o Brasil não pode abrir mão do maior sistema cooperativista de saúde do mundo, que está presente em 92,5% do território nacional. Com essas palavras, senador, e face da exiguidade do tempo, eu agradeço a gentileza do convite e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado, João.